Shalom, amigos! Nesse vídeo nós vamos abordar juntos a história de um grande personagem dentre o povo de Israel. Ele de fato não é muito conhecido, mas as suas atitudes fizeram com que Deus assumisse diante de todo o povo um concerto de paz com ele e estabelecesse para ele um sacerdócio eterno. Então esse homem certamente é muito relevante para a história do nosso povo. E a gente está falando, é claro, de Finéias ou Pinehas. A história de Finéias começa no último ano da jornada do povo de Israel pelo deserto. A gente sabe que foram 40 anos desde que Moisés tirou o povo de Israel do Egito até que eles finalmente estivessem aptos para entrarem na terra prometida. Durante esses 40 anos, Moisés foi o líder de Israel e esteve sempre ao seu lado seu irmão Arão, o sumo sacerdote do povo de Israel. Já no último ano da jornada, Arão é levado junto com Moisés e Eleazar, o filho de Arão, ao alto de um monte. E Deus fala que ali Arão deveria ser despido de sua veste sacerdotal e ela devia ser colocada sobre Eleazar. Eleazar tinha um filho chamado Finéias, e esse filho é merecedor de ter uma paraxá com seu nome. Números, capítulo 25, versículo 10, até o Números, capítulo 30, versículo 1, nos trazem lições muito importantes acerca do povo de Israel nos seus últimos momentos, nos seus últimos meses, antes de adentrar a terra prometida. Essa paraxá traz para nós, por exemplo, como deveria ser feita a distribuição das terras entre as tribos do povo de Israel. Traz para nós também a eleição, a escolha de Josué como líder, aquele que entraria com o povo de Israel na terra prometida. Traz a história das filhas de Zelofehad, traz também um pouco sobre as ofertas contínuas que o povo deveria trazer perante o Eterno, mas tudo isso começa com a história de Finéias. Números capítulo 25, no versículo 1 até o versículo 9, traz para nós a conclusão de uma história que veio da porção passada, desde Números capítulo 22, quando Balaque, rei dos Moabitas, se levantou querendo destruir Israel e contratou a Balaão para amaldiçoar ao povo de Israel. Balaão não conseguiu, a gente sabe, e toda vez que ele ia amaldiçoar, ele acabava pronunciando uma bênção. Vendo que não conseguia amaldiçoar, ele deu uma ideia a Balaque, rei dos Moabitas, dizendo que as mulheres deveriam seduzir aos homens de Israel, e com isso elas os fariam cometer idolatria, convidando esses homens a adorarem os seus deuses. E foi exatamente isso que aconteceu, está ali no começo de Números 25. Deus então ficou irado com o povo de Israel e enviou sobre eles uma praga, e essa praga começou a matar o povo. E em meio a todo o alvoroço da praga que Deus começava a enviar sobre os filhos de Israel, um dos príncipes de Israel, da tribo de Simeão, chamado Zimri, junto com uma mulher midianita chamada Cosbi, eles adentraram diante do povo para cometer torpeza na tenda, diante de Moisés e diante de todo o povo. Finéias, então, aí surge o nosso personagem, ele atravessa a ambos ao fio da espada. Zimri e Cosbi morreram diante de Moisés e diante de todo o povo. Essa é uma atitude ruim, exagerada. Mas como Deus viu essa atitude de Finéias? Números capítulo 25, versículo 10. É onde começa a história, onde começa a paraxá de Finéias. Nos diz assim: Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi aos filhos de Israel. Portanto, diz: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. Deus fez uma aliança com Finéias, porque ele estava animado com o zelo de Deus. Ele estava preocupado em zelar pelas coisas sagradas, por aquilo que pertence a Deus. A idolatria não pertence a Deus. A idolatria é atribuir a algo ou a alguém
aquilo que pertence a Deus, é tirar a glória de Deus e atribuir a um Deus pagão, por exemplo. E era isso que eles estavam fazendo. E Finéias, ao matar Zimri, príncipe dentre os filhos de Israel, ele mostrou o seu ânimo com o zelo de Deus. Quanto desse ânimo a gente tem na nossa vida? O salmista Davi, um grande rei de Israel, dizia no Salmo 69, o zelo da tua casa me consome. Quanto do zelo da casa de Deus te consome? Quanto do zelo da casa de Deus te é relevante? Você olha e se preocupa com a casa de Deus, com a beleza, com a organização, com manter tudo em ordem, com a santidade, com as palavras que a gente diz dentro do santuário, com os nossos próprios utensílios sagrados, o nosso Torá, o nosso Sidur, a nossa Bíblia, o nosso Talit, o nosso Kippá. Quanto disso é realmente relevante na tua vida? Deus fez com Finéias um concerto de paz. E o versículo fala algo muito interessante, que Finéias foi responsável por desviar a ira de Deus de sobre os filhos de Israel. Baseado nisso, o versículo 13 nos traz algo muito relevante. Vamos ler Números capítulo 25, versículo 13. E ele e sua semente depois dele terão o conserto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Finéias fez propiciação pelos filhos de Israel. O que é fazer propiciação? Propiciação é a ação de tornar propício, o ato de tornar propício. Propício é adequado ou pronto, né? Então vamos ler de acordo com o dicionário. Propiciação, ato ou efeito de propiciar, fazer com que seja propício. Procedimento ou ritual que se baseia no louvor de uma entidade espiritual ou divindade para conseguir ser perdoado. Finéias trouxe o perdão através do derramamento de sangue, através da morte de Zimri e Cosbi. Salmos capítulo 106 nos diz assim: então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste, e isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Isso é imputado por justiça a Finéias, o zelo da casa de Deus. Às vezes a gente está muito preocupado com aquilo que os outros vão achar, quando a gente devia estar mais preocupado com aquilo que Deus vai achar. O que as pessoas vão achar de eu guardar um Shabat? O que as pessoas vão achar se eu não comer a carne? O que as pessoas vão achar se eu não fizer tal coisa? A gente devia estar mais preocupado com aquilo que Deus vai achar. Tornar propício a nossa vida, a ação de tornar propício, requer duas coisas. Primeiro, ação, arrependimento. Arrependimento. Não existe perdão de pecados se não houver arrependimento da nossa parte. Finéias, ao adentrar diante de Deus com o sacrifício, com a morte de Zimri e Cosbi, ele trouxe o perdão aos filhos de Israel pelo pecado da idolatria. Não deixe que as ideias, seja ela de que lado vierem, elas te façam abandonar ao Deus de Israel, abandonar os mandamentos, abandonar os preceitos do Deus de Israel. Não se desvie de Deus tomando o rumo da idolatria, mas mantenha o seu zelo constante. Permita que o seu zelo pela casa de Deus te consuma dia após dia. E esse zelo de Deus vai te levar à terra prometida. Finéias teve o concerto de paz. Finéias teve o sacerdócio estabelecido pelo próprio Deus, quando ele teve um ato de justiça ao atravessar os idólatras. Não, eu não digo para você matar as pessoas. Apenas digo para você, tenha zelo nas coisas de Deus. Quando nós temos zelo, nós nos aproximamos do sagrado. E quando nos aproximamos do sagrado, automaticamente nós nos afastamos do mundo. Que Deus te permita a cada dia aumentar esse zelo, buscando a Deus. Buscando através da oração, através da leitura bíblica, através do estudo da Torá, através da prática dos mandamentos. Porque isso vai trazer o reino de Deus para mais perto de você dia após dia.
Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você quer aprender mais sobre a fé judaica, hoje eu não quero recomendar o meu canal. Recomendo o canal da nossa comunidade, o Relo David Live, onde nós temos muitos vídeos, estudos, devocionais, palestras e serviços religiosos. Se você gostou, clique aqui, assista às aulas do curso de conversão, e elas vão te ajudar, vão te dar o direcionamento para aquilo que é a vontade de Deus. Tá bom? Um abraço, shalom e até a próxima. Tchau.